Poppy Playtime capítulo 4 está prestes a lançar, vai sair agora dia 30 de janeiro e quero falar pra vocês os maiores mistérios que ainda cercam esta franquia. Sim, tem muitas perguntas ainda sem respostas e eu gostaria de trazer elas aqui pra vocês que talvez possam ser respondidas agora no capítulo 4 de Poppy Playtime. Então pessoas, já deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Fica atento que tem muitas coisas que eu acho interessante que talvez venham no capítulo 4, mas também tem as grandes perguntas que as pessoas estão fazendo envolvendo esta franquia. Então vamos lá, pega um lanche, pega uma água, fica confortável aí onde você estiver e vamos então ver os maiores mistérios que ainda tem dentro de Poppy Playtime. A primeira coisa que eu acho que é o grande mistério da franquia é o que aconteceu com Elliot Ludwig. Pode ser que algumas pessoas acreditam que Elliot Ludwig ainda esteja vivo. Isso porque, pelos rádios que nós ouvimos dentro do capítulo 3, parece que o Elliot Ludwig ele foi afastado. O que dá a entender que surgiu uma polêmica envolvendo ele, que a polícia acabou encontrando uma ossada de criança dentro da sua mala. Dentro ali, né, das propriedades que ele tem, acabaram encontrando essa ossada de criança que são restos mortais de talvez algum experimento ou algo do tipo que ele tenha feito na fábrica. Não dá pra saber se colocaram de propósito pra incriminar ou pra fazer com que Elliot Ludwig saísse da cena, saísse, sabe, de ser o dono da empresa, porque depois foi a Playtime Company que assumiu a cara e falou: gente, é um absurdo o que tá acontecendo. Tem todo o áudio falando que a empresa meio que passou um pano pro próprio Elliot, que é o dono da Playtime Company, e de que ele seria afastado, que eles iriam ver o que estaria acontecendo. Então pode ser que realmente ele tenha sido afastado e ele não participou da Hora da Alegria. A Hora da Alegria foi aquele evento de 8 de agosto de 95, onde todos os monstros amandados pelo protótipo acabaram saindo, destruindo tudo e matando as pessoas, devorando elas, utilizando, né, para eles poderem comer e ficarem ali vivos, mas também pararem a loucura que estava acontecendo, que era justamente de mais crianças virarem mais experimentos. E também o próprio 1006 se ascendeu como um deus, principalmente pro Catnap, e também, sabe, o dono daquele lugar agora, com todas essas novas criaturas que foram criadas pela Bigger Bodies Initiative. Então não dá pra saber se os funcionários mais importantes, como a própria Estrela Graber, que tomava conta da parte de adoção, o Ed NMR, que era o responsável pela contabilidade, e também engenheiros e tudo mais, fazer a construção dos complexos tanto do orfanato e também agora da prisão, e também o Leif Pierre junto com o Lockhart, que nós não sabemos se eles saíram vivos ou se eles estavam dentro da empresa quando a Hora da Alegria aconteceu. O Leif Pierre, ele é chefe de segurança e ele sabe de muita coisa que rolou dentro da empresa, não só dos experimentos, mas também de outras pessoas que até tentaram fugir. Então não dá pra saber com certeza ainda se o Elliot Ludwig está vivo, se ele estava na Hora da Alegria que aconteceu e todo mundo morreu, inclusive ele, ou se ele foi afastado, ou se ele foi preso. Não sabemos o destino dele, não sabemos ainda o que aconteceu, o que rolou, então ele ainda permanece um grande mistério. Outra coisa que ainda é um grande mistério, já que nós temos a noção de que todos os monstros, ou pelo menos os Bigger Bodies, Huggy Wuggy, Kissimisse, Catnap, até os outros Smiling Critters, agora Yarnaby e o Pianosaurus tiveram crianças ou foram experimentos uma hora ou outra. O experimento original da Poppy, que é a boneca que tá tentando fazer com que essa loucura acabe agora, do 1006, quem que está dentro dela? Se é realmente alguém que é da família do Elliot Ludwig, tipo a filha dele, se é realmente uma outra criança ou alguma outra coisa, nós não sabemos. Se é que ele pegou de algum animal, se ele fez alguma outra transformação, se ela realmente é alguém da família ou alguém importante. Que ela é importante, ela é pra caramba, pois ela é a primeira boneca feita pelo próprio Elliot lá na década de 50 e 60 ainda. Então sim, ela tem uma grande importância, mas nós não vimos o experimento dela, como ela foi feita e como o Elliot ele acabou sacando isso, de poder colocar pessoas vivas dentro dos bonecos. Nós não sabemos quem está dentro da Poppy, nós sabemos que ela tem uma motivação de acabar com o 1006 por todas as coisas ruins que foram explicadas no capítulo 3. A Kissimisse tá do lado dela, que elas acabaram meio que se salvando
salvando um momento ou outro antes de nós entrarmos na empresa, né? Voltando ali como aquele funcionário que foi embora, sabe? Que depois ele tinha que estar no dia 8 de agosto, né? Na hora da alegria, mas ele não estava. E ele volta pra ver o que estava acontecendo. Então a gente não tem uma noção de quem que está dentro da Poppy, quem é ela e o que aconteceu. E não sabemos ainda com tantos detalhes como foi o experimento da Poppy, dela agora ter vida, essa coisa toda, e ser a mais antiga ainda sendo feita. Então isso ainda está um mistério e pode ser que seja explicado agora no capítulo 4. Outra coisa também é o nosso próprio protagonista, quem nós estamos controlando durante o jogo todo. Pois que nem eu falei pra vocês, as peças estão meio estranhas, mas acontece o seguinte: o protagonista no capítulo 3 é dito que ele é sim um ex-funcionário, ele é uma pessoa, mas nunca é revelado o nome dele, quem ele é e o que ele fazia dentro da empresa. Mas, vendo todo pelo gás do catnap, as memórias e todo o passado que ele acabou sendo revivido pra falar, olha, ele tem um vínculo importante sim, ele até estava dentro da parte dos experimentos, porque do nada o orfanato começa a virar como se fosse uma sala médica, começa a virar uma sala de monitoramento dos experimentos, que nem foi descrito pelo próprio Harley Sawyer. Então é muito esquisito o nosso protagonista ainda não ter o nome e também o principal, como ele não estava presente no dia 8 de agosto, que é o dia da Hora da Alegria. Se ele é um cara muito importante, porque ele voltou pra ver o que estava acontecendo, ele não ia voltar à toa? Será que nós estamos jogando com Elliot Ludwig? Fica aí o mistério, vai que a gente consegue encaixar essa peça. Pra mim agora é só uma grande enorme teoria. Não sabemos quem é o nosso protagonista, não sabemos o porquê que ele voltou lá, a não ser por conta dos funcionários que sumiram, os seus colegas de trabalho. Não sabemos se ele é realmente alguém de cargo muito importante, se ele é o Ed, se ele é aquele nome que estava todo rasurado no capítulo 2, se ele tem mais alguma outra função, se ele sabia de mais outras coisas, isso ainda não foi revelado. Melhor dizendo, a identidade do protagonista ainda é um grande mistério. Será que é o Elliot Ludwig voltando para tentar recuperar as coisas que ele perdeu e também se redimir dos pecados do passado? Será que é realmente o dono da empresa e agora esses bonecos nem se lembram mais quem era ele ou nem sequer viram o dono da empresa? Porque isso acontece muito. A empresa, quando é muito grande, tem funcionários que nem sabem o rosto dos donos ou nunca viram eles andar pela fábrica, dependendo do cargo que a pessoa tem. Então é possível que sim, algumas pessoas não saibam quem é o Elliot Ludwig, só as pessoas mais importantes da empresa. E esse protagonista voltar assim do nada com um pedido de ajuda, vendo que talvez poderia acontecer alguma coisa ainda de pior, ou talvez ele é realmente o braço direito ou algum dos funcionários mais importantes que estava do lado do Elliot Ludwig, e por conta do Elliot Ludwig ter sumido, né, por conta da polêmica que aconteceu, que eu falei pra vocês, de acharem uma ossada de criança dentro de uma mala do Elliot, pode ser então que esse cara falou, ó, vamos esconder você, e aí acabou acontecendo a Hora da Alegria no meio desse processo. Não dá pra saber quem é, isso ainda permanece um grande mistério, quem sabe isso é respondido no capítulo 4. Outros monstros não tem tanta descrição de quem estava dentro deles, ou como eles foram feitos. Por exemplo, a Senhora Delight, nós não temos tantas informações de quem estava dentro dela, ou se é uma criança, ou se é uma pessoa, uma adulta, melhor dizendo. Não temos as informações de quem estava dentro do Dog Day, isso ainda não foi revelado. E também quem estava dentro da Kissy Missy e do Huggy Wuggy, não foi falado quais eram as crianças, ou se era um outro tipo de experimento, a gente ainda não sabe. Nós sabemos quem está dentro do Catnap, e nós sabemos quem está dentro do Yarnaby, mas nós não sabemos ainda as informações de outras crianças. Nós sabemos também quem está dentro da Mommy Long Legs, mas nós não sabemos se outras crianças que eram tão importantes acabaram virando, né, esses brinquedos que agora estão andando por aí, né, e fazendo o alvoroço todo que a gente tá vendo dentro da fábrica. Ou até virando aliados, que nem a gente viu, né, a própria Kissy Missy está do lado da Poppy. Outro grande personagem misterioso que foi apresentado no capítulo 3 e possivelmente vai voltar agora no capítulo 4 é o Oli. Oli veio como esta voz pelo telefone, nos guiando pela fábrica, ajudando nos puzzles, nos desafios e levando a gente, sabe, pra mais dentro da fábrica, pra passar pelo orfanato e sobreviver ao catnap.
Mas ainda assim nós não sabemos quem foi, o que o Wally é tão importante, como ele conseguiu sobreviver, o que aconteceu e talvez ele seja revelado o que ele é no capítulo 4. Eu acho muito difícil o Wally ser uma pessoa que tá lá sobrevivendo. Eu acho que o Wally é um brinquedo, ou talvez alguma coisa operacional, nós não sabemos o que é. Talvez o Wally seja uma das crias do doutor, né, o Harley Sawyer, que agora vai ser o grande chefe principal do capítulo 4, e aí do nada pode ser uma dessas inteligências ou pessoas que acabaram entrando no projeto dessa monitoramento, dessas câmeras bizarras, tanto que o Harley Sawyer tem uma cabeça de TV, pode ser que seja uma coisa ligada ao próprio Harley, mas não dá pra saber, pois novamente, o Wally, ele tem o contato do telefone, mas nós não sabemos quem ele é, qual é a cara dele, pra onde ele foi e tudo mais, não existe nenhum modelo dele nos arquivos do capítulo 3. Então, ele é essa voz misteriosa nos guiando, ainda sendo um aliado, mas nós não sabemos quem é, se ele era um funcionário também, se ele foi uma das crianças transformadas nos Bigger Bodies, nós não sabemos direito o passado do Wally, ou o que ele quer, o que ele tá fazendo, se ele tem alguma segunda intenção, não sabemos o que ele é, e fica esse mistério ainda pro capítulo 4. Nós sabemos que a Poppy confia bastante nele, e a Kissy Missy aparentemente também, mas a gente que chegou lá agora, a gente nem sabe quem é, né, e vai saber o que vai acontecer. Outra coisa que foi agora mais a parte do ARG, e vindo agora pro capítulo 4, nós temos que entender como surgiu o Doutor. Nós sabemos como surgiu o Catnap, foi explicado pelos Smiling Critters, foi explicado que ele tinha uma função dentro do orfanato, de deixar as crianças, sabe, pegar no sono, aquela coisa toda, aquele gás e tudo mais. Tudo isso foi explicado no capítulo 3. Mas eu espero que venham a explicar o que aconteceu pro Harley Sawyer virar o Doutor, virar essa criatura, cabeça de televisão, olhando e observando todas as coisas. O que aconteceu para justamente o Harley Sawyer virar o bicho que virou? Como que ele se transformou nessa criatura? O que aconteceu para... Pô, vamos tomar uma decisão aqui, né? A Bigger Bodies era justamente as crianças se transformando nos brinquedos gigantes, ou utilizando outros funcionários para virarem os brinquedos. E aí, do nada, por que uma cabeça de televisão? Porque um cara que, do nada, que não é um brinquedo, virou, né, esse bicho, essa coisa meio bizarra. Será que eles já estavam começando a utilizar o experimento de transformar as pessoas em brinquedos e crianças em brinquedos também em outros tipos de experimentos? Será que vai revelar um experimento secreto, como eles faziam para guardar as pessoas e o recipiente que elas iriam estar depois, né, quando elas deixassem os seus corpos e fossem justamente para um corpo de brinquedo, ou até agora para um corpo de monitor, um bagulho meio estranho ali, sabe, de câmeras e podendo enxergar e entrar dentro do sistema? Como que isso aconteceu? Essa é a grande explicação, porque a Bigger Bodies explica por que tem os bichos grandes. Agora, como um ser humano consegue virar uma cabeça de TV, ainda é um grande mistério, e eu espero que o capítulo 4 explique o que tá acontecendo. Outra coisa interessante que foi colocado no capítulo 3, e foi até meio que divulgado, que talvez o Pop Playtime 4 seria num parque. Muitas pessoas acreditaram nessa teoria, mas ela até que faz sentido de talvez ter um lugar que seria o parque da Playtime Company, justamente porque existe um pôster falando, né, olha só que a gente tá fazendo uma atração, algo do tipo, um parque da Pop ou algo assim, e que teria todas as propriedades, né, que a Playtime Company acabou criando, colocando esses brinquedos justamente num lugar divertido. Por mais que a gente saiba que agora o capítulo 4 é o Safe Haven, né, o refúgio seguro, meio que não faria sentido do nada ter um parque de diversão lá dentro. Eu acho que eles vão explicar mais os experimentos e vai falar que vai ser bem mais terror e as paradas que estavam acontecendo, né, em muito embaixo do que os funcionários podiam imaginar, muito embaixo dos panos e mais abaixo da fábrica que tinha os experimentos com as crianças. E também outros funcionários, por exemplo, o cara que era da fita do Bron, até chegou, né, tava com câncer terminal e botaram ele dentro, né, de um brinquedo. Então o que eu fico assim, existe esse cartaz, justamente falando que existe um lugar, ou pelo menos iria existir um lugar, que era o Parque da Pop. Até então, nós não sabemos para onde isso iria, se isso ia ser explorado talvez no capítulo 4 mesmo, e eles mudaram de ideia, ou se isso realmente está sendo planejado talvez pro capítulo 5, pois eles anunciaram, ó, tem realmente o Parque da Pop aqui, vocês vão ver em breve. Não sabemos se esse lugar ficou pronto, não sabemos se esse lugar ainda vai ser utilizado e existiu mesmo no universo
da Playtime Company, e se os caras estavam fazendo isso para ficar ainda dentro da fábrica, ou se isso vai ser pro capítulo 5, a gente não sabe ainda, e depois vai que a gente agora vai embora da fábrica, mas na verdade tem o parque, que é do lado da fábrica, e aí vai ser mais coisas bizarras acontecendo lá. Ou quem sabe, a ideia desse parque talvez é um novo jogo da Pop, né? A gente não dá pra saber se agora esse arco do Pop Playtime vai se passar só dentro da fábrica, ou se nós vamos para esses lugares mais diferentes de parque, museu, sei lá o que pode ter dentro desse novo complexo, que é o parque da própria Pop. Outra coisa que eu acho interessante para nós encerrarmos aqui é que pela grandiosidade, ainda mais pelo comercial de que a Playtime Company vendia pro país inteiro, meio que dá a entender de que não teria somente uma fábrica. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio, mas quando a gente fabrica uma coisa é muito importante, dependendo do lugar, nós fazemos outras fábricas em outros lugares do país. Por exemplo, eu falo que tenho, né, alguns contatos de pessoas que fazem, por exemplo, fabricação de comida, fabricação de massa, de macarrão e tudo mais. Eles têm um polo justamente feito, né, numa cidade, e eles estão pensando em expandir para outras cidades, pois fica mais fácil de distribuir para o país todo a massa, né, justamente de macarrão, a Massas Paulista, já dei o nome aqui do lugar, que é um macarrão muito bom lá de São Paulo. Mas agora vocês vendo o raciocínio que eles estão colocando justamente que a Playtime Company fez a fábrica de brinquedos justamente num lugar, e aí a expansão dessa fábrica para poder atingir o país inteiro, existe meio que a lógica de que talvez eles teriam outras fábricas. Pode ser que agora no capítulo 4 revele um novo lugar ou outros lugares da Playtime Company para expandir mais ainda esse universo, da mesma forma que eles falaram que existe dentro da própria empresa um teatro, outras partes de teste que nem nós vimos no Project Playtime, e toda a fábrica era ligada por conta de uma linha de trem, que nem nós pegamos esse trem no capítulo 2 pro capítulo 3. Então é perfeitamente plausível justamente agora alguns jogos que tem no Roblox que são oficiais da própria Mob Entertainment, que falam, por exemplo, de lojas gigantes e outras partes de pontos de venda e outras fábricas que poderiam ter existido no universo da Playtime Company. E aí pode ser que o negócio, para poder vender para o país inteiro, tenha que ter outros lugares, e pode ter até um lugar que é o parque, que eu falei para vocês agora há pouco. A gente ainda não sabe se isso vai rolar, a gente vai ter que jogar o capítulo 4 e quem sabe o 5, então falando até de um 6º capítulo para nós entendermos melhor. Enfim, pessoas, faltou algum mistério, faltou alguma coisa que vocês acham que ainda tem que ser explicado, que vai ser abordado ou vai ser ampliado no capítulo 4? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado, pessoas, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.